Olá, meu nome é Sorra Chabraui, eu sou mãe solteira, tenho duas meninas, a Mariam, de 11 anos, e a Safia, de 2 anos. Eu me separei quando a Mariam tinha por volta de 5 anos e a Safia tinha 2 anos. 2 anos e alguma coisa. Na época eu fazia meu doutorado, então foi uma fase muito difícil. Era uma época que eu tinha que entregar minha tese, a redação do artigo científico. Então foi uma fase bastante conturbada, com duas crianças pequenas. Desde que eu tive a Mariam, eu entrei, né, no doutorado. Então todo o período de doutorado eu tive as minhas duas filhas e me separei antes da defesa desse doutorado. Ah, Esse período, né, de pesquisa acadêmica, de entrega de tese, de redação de artigo científico, é uma fase que demanda demais emocionalmente da pessoa. E quando você tem dois filhos, duas filhas que dependem muito de você, isso se tornou uma pressão muito maior. Porque o doutorado em si, ele por si só, ele já causa um peso muito grande. Só que a minha filha mais velha, a Mariam, de 11 anos, ela é autista e a gente descobriu o autismo dela com 2 anos. Ela tinha 2 anos de idade. Então, desde então, a minha vida se voltou totalmente para ela. A Safia já era nascida, tinha pouquíssimos meses. Inclusive, a Safia nasceu com problema cardíaco, então ela também demandava bastante cuidado, mas a Mariam demandava aí todas as terapias que uma recém-descoberta, né, de uma criança dentro do transtorno do espectro autista demanda. Então, logo depois desse período todo, né, 1 ano e pouco, 2 anos depois, veio aí a separação, veio o divórcio. É evidente que um divórcio ele não acontece no momento da separação, ele vem se arrastando, né? Então, foi um período bastante conturbado por diversos aspectos, mas eu enxerguei nas minhas filhas a força que eu precisava para seguir em frente, porque a Mariam precisava de mim, né? Por conta de todas as terapias, e a Safia precisava de mim. Ela era um bebê ainda que mamava no peito, né? Ela mamou até 2 anos e 9 meses, absolutamente todos os dias, e foi desmamando aos poucos até quase 5 anos. Então ela dependia muito de mim. Então eu tinha duas filhas, crianças, que dependiam de formas diferentes da mãe, né? Antes mesmo de finalizar o meu doutorado, a minha bolsa acabou a minha bolsa, né? E aí eu me vi ali separada, com duas crianças pequenas, dependendo diferentemente de mim ali, e tendo que sustentar minha família, né? Eu era separada, meu ex-marido não tinha emprego, ele estava desempregado. E aí eu comecei a fazer faxina, já com diploma de doutorado. Eu fiz muita faxina na casa de amigas, vendi muito bolo, vendi algumas comidas árabes, vendi cookies e tal, e dei muita aula particular, muita aula particular. Para algumas famílias que eu dei aula particular, eu levava minhas filhas comigo e elas ficavam ali esperando até eu finalizar a minha aula particular. Então, assim, todas as dificuldades que eu fui encontrando no meu percurso, elas sempre foram a força para eu continuar, porque elas dependiam de mim emocionalmente, financeiramente, né, de todas as formas, elas dependiam de mim. Há 1 ano e 3 meses eu tive Covid, né? E foi um período também muito difícil para mim, porque eu cheguei no hospital andando, cheguei relativamente bem no hospital. Alguns poucos dias depois, me proibiram de usar o banheiro que ficava dentro do quarto, porque se eu levantasse para usar o banheiro, eu receberia um tubo. Foi assim que o enfermeiro me relatou. Ele falou, levantar daqui para ser entubada, você vai ganhar um tubo. Então, foi uma situação extremamente delicada, muito difícil. Difícil de você segurar a sua pressão, a pressão psicológica que você passa naquele momento, porque é uma série de coisas que passa, né? A gente estava vendo ainda muita gente morrendo, não tinha sido vacinada ainda, muitas pessoas estavam morrendo, né, em decorrência da Covid, então é difícil você manter o equilíbrio. Mas novamente as minhas filhas foram a força que eu precisei para me manter.
é evidente que uma pessoa que tem fé busca em Deus, né, primeiramente, a força que ela precisa para continuar, e a gente suplica incessantemente para Deus para que a gente consiga seguir em frente. Mas eu pedia pelas minhas filhas, principalmente pela Mária, né? Então, no momento que você se vê tão vulnerável, como é uma doença que é tão incerta, né? Tantas pessoas saudáveis morrendo, a gente se apega ainda mais em Deus e suplica pela misericórdia de Deus para que a gente continue nessa vida ainda pelas nossas filhas, né? Por quem depende da gente. E no meu caso, eu pensava muito na minha filha Mária, mais velha, que, né, tem uma dependência maior de mim, devido ao quadro do TEA, né, transtorno do espectro autista. Então, eu supliquei demais para Deus, eu rezei demais, e graças a Deus as minhas preces, e não só as minhas, mas de tantas pessoas, foram ouvidas. Eu tive muitas pessoas rezando por mim, graças a Deus. Bom, foi fácil? Não foi. Depois que eu saí do hospital, ainda teve uma segunda etapa, que foi toda aquela reabilitação motora e respiratória. Essa parte é bastante difícil, mas a pior de todas para mim foi aquela questão emocional. Porque quando a gente sai de uma situação dessa de quase morte, é impossível você voltar a ser a mesma pessoa de antes. É impossível você estar tranquila, estar bem com tudo aquilo. Então eu passei por um período de abalamento emocional, de um estresse pós-traumático muito grande após a minha saída do hospital. E é muito fácil você entrar numa depressão num momento como esse, porque a gente tem que se acolher. Muitas pessoas acham que depois que a gente passa por uma situação como essa, a gente tem que seguir em frente e agradecer e bola pra frente. Mas não é verdade. Porque a nossa ferida emocional, ela precisa de tempo, assim como a ferida física. Quando a gente machuca, a gente precisa de um tempo, precisa passar remédio, precisa tratar para poder curar. A nossa ferida emocional também precisa de tempo para curar. E é uma ferida. Você passar por um período de quase morte é uma ferida. Você ficar usando fraldas por 2 tempos, entrar numa UTI, passar por tudo que qualquer pessoa, né, passou numa situação como essa, é muito difícil. Então, é preciso ter uma estrutura emocional muito boa para entender que tudo bem sofrer, tudo bem não estar tudo bem naquele momento. E a gente precisa se acolher. Então, essa é uma mensagem que eu saí do hospital querendo deixar para todo mundo. Que a gente precisa aprender que tá tudo bem não estar tudo bem por um tempo. Tá tudo bem a gente se acolher, a gente chorar e deixar passar, para depois vir um momento de cura, né? Então foi isso que eu fiz durante algum tempo. Eu sofri bastante, foi muito difícil. Precisei de auxílio medicamentoso porque é um transtorno neurológico, né? A depressão e o estresse pós-traumático é um transtorno neurológico. Então eu precisei tomar medicamento e graças a Deus hoje estou bem, né? A gente consegue ser grata mesmo estando triste. A gente consegue ser grata mesmo estando numa depressão. Eu conseguia entender o tamanho da misericórdia de Deus comigo e com as minhas filhas, tendo me salvado de uma quase morte. Mas ainda assim fica a tristeza, né? E uma frase que meu pneumologista falou para mim é que o motivo pelo qual eu tive uma recuperação tão boa pós-Covid é devido à minha vida regressa. Porque ele falou para mim que o fato de eu me alimentar sempre bem, o fato de eu ter sempre feito muito esportes e de eu me cuidar e ter a mente sã, isso significou muito para a minha recuperação pós-Covid. E quando a gente fala de mente sã, a gente está falando do autocuidado. E o autocuidado ele não é só interno, né? Como se alimentar bem, como as práticas de esportes, mas o autocuidado também é externo. A gente se vestir bem, a gente estar bem, mesmo que seja para ficar em casa, se arrumar, colocar uma roupa bonita, se sentir bem. Então, durante muito tempo, eu fiquei dentro de casa porque eu não podia andar, né? Durante mais de um mês, eu não conseguia andar. Eu fiz fisioterapia motora para conseguir me reabilitar de forma a conseguir andar novamente. É por isso que eu me descuidei? Não, a gente tem que se cuidar para a gente se amar.
Então esse autocuidado é extremamente importante. Então por isso que eu decidi entrar em parceria com essa marca Moruna, porque eles têm esse conceito que fortalece a gente diariamente, que aumenta a nossa autoestima. E eu amo usar as camisetas das minhas práticas esportivas e eu gostaria de deixar esse recado para vocês, né? E espero que tenha contribuído de alguma forma essa minha história, esse meu relato, para vocês entenderem que momentos difíceis todos nós vamos passar, mas que são possíveis de serem superados quando a gente tem fé, quando a gente tem resignação, quando a gente tem autoestima, que é o que a marca traz pra gente. قالوا التأخر والتخلف في النقاط